Quero dizer, eles ficarão felizes em deixar você marchar pela rua, gritar alguns slogans e voltar para casa. Mas essas ações foram realmente eficazes. Isso revela o regime secreto que você ajudou a expor em seu relatório. Arquivos que expõem o regime secreto de censura da Grã-Bretanha, o sistema secreto de censura de Notice. E você coassinou isso com William Evans. William Evans é um jornalista australiano que fez um pedido com base na Lei de Liberdade de Informação, o que resultou em uma lista sem precedentes de todas as de-notices que foram emitidas pelo Estado britânico na última década, mais ou menos. Como isso? Só nos conte o contexto antes de entrarmos nos detalhes. Como essa história veio à tona? Porque, obviamente, a Grã-Bretanha conseguiu suprimir essas informações e tornar tais pedidos de liberdade de informação impossíveis. Mas, de repente, conseguimos isso por meio da Austrália. Sim, bem, quero dizer, além do meu colega William Evans, acho que o Wyatt merece um reconhecimento por revisar meu trabalho, sempre impenetrável, como sempre. Mas falando sério, isso tem sido um verdadeiro trabalho de amor. Então, no final de 2022, o Comitê DSM, esse órgão administrado pelo Ministério da Defesa, tem sua sede no próprio Ministério da Defesa. É composto por pessoal do Ministério da Defesa e financiado pelo Ministério da Defesa. Mas afirma ser independente, o que significa que está imune a solicitações de acesso à informação. E é uma forma devastadoramente eficaz de censurar a mídia britânica sem decretos diretos do Estado. Ele emite os chamados D-Notices, que basicamente significam avisos de não publicar. Stands for do not publish notices, and it also gives quote-unquote advice. E também oferece, entre aspas, conselhos a jornalistas sobre assuntos relacionados à segurança nacional, o que é, claro, um conceito muito vago e nebuloso, que na verdade não significa nada além do que o governo britânico quer que signifique. Eles publicam as atas de suas reuniões em seu site, e eu fico de olho nelas porque muitas vezes são bastante reveladoras. No final de 2022, as atas de uma reunião registraram que o governo australiano estava interessado em emular o sistema de Notice e vinha participando de discussões de alto nível com representantes do comitê. Então havia membros do Ministério da Defesa da Austrália, do Ministério do Interior, ou algo equivalente ao que se chamaria de Ministério do Interior nos Estados Unidos, ou algo parecido. E sim, eu coloquei o Will no encalço disso. E ele pressionou esses vários departamentos com pedidos de acesso à informação. Eles resistiram e lutaram com unhas e dentes para não divulgar nada. E então, depois de vários meses de idas e vindas, o comissário de informações da Austrália finalmente autorizou a divulgação. E isso oferece uma visão bastante extraordinária de como essa plataforma de censura, exclusivamente britânica, funciona. E sim, é muito bem, é algo tipicamente britânico, não apenas porque o Reino Unido é o único país que tem um sistema como esse, mas também no sentido de que é muito cavalheiresco e extremamente desonesto. Então, digamos, após as reportagens do Guardian sobre o vazamento de Snowden, o Comitê DSM escreveu aos editores e jornalistas de todos os principais jornais e veículos de notícias e pediu de forma muito educada: poderiam buscar nosso aconselhamento antes de noticiar essa história. E esse conselho foi: não diga nada sobre isso. Agora, teoricamente, os jornalistas são livres para ignorar esse chamado conselho, e teoricamente não há repercussões legais por fazê-lo. Mas existem consequências bem conhecidas por não seguir o DSMA. Isso pode variar desde jornalistas sendo excluídos de coletivas, não conseguindo exclusivas ou entrevistas, ou nem mesmo recebendo respostas a pedidos de comentários sobre matérias. Também pode se estender a acusação sob a Lei de Segredos Oficiais ou a nova Lei de Segurança Nacional, que, como escrevemos no The Grey Zone, tem termos absurdamente amplos sobre o que as pessoas, e especialmente os jornalistas, podem ou não dizer. E então, sabe, como resultado da intervenção do DSMA, o Guardian foi o único jornal britânico a noticiar certos vazamentos,
enquanto o restante da mídia britânica os ignorou. E vemos isso repetidamente com as divulgações do Wikileaks, com todos os tipos de assuntos. Agora, o conjunto de documentos confidenciais que recebemos. Além de oferecer uma visão bastante extraordinária sobre o nível de envolvimento do comitê em como a mídia noticia questões de segurança nacional, entre aspas, também mostra que eles editam os relatórios dos jornalistas antes de serem publicados. Havia uma tabela de solicitações enviadas ou recebidas pelo comitê entre maio de 2011 e maio de 2014. E isso foi extremamente revelador em termos de, histórias que o comitê tentou distorcer ou simplesmente enterrar por completo. Isso ia desde um parlamentar frequentando um bordel até casos de abuso sexual infantil envolvendo figuras proeminentes da política, do judiciário e das forças de segurança. O envolvimento das forças especiais britânicas na Síria, a possível participação de agências de inteligência na morte da princesa Diana e a coordenação com a CIA em casos de tortura e rendição extraordinária. E sim, provavelmente não precisamos pensar muito para imaginar o tipo de histórias que, desde aquele período, foram alvo de intervenção do DSMA. Bem, vamos falar sobre isso. Let's talk about that. Which stories have been subjected? Quais histórias foram submetidas à intervenção do DSMA? Nós citamos algumas e elas são bastante significativas, especialmente a do decodificador do MI6, Gareth Williams. Talvez você possa nos explicar essa em particular, porque se trata de uma intriga de segurança nacional fascinante e extremamente perturbadora. Fascinating and extremely disturbing national security intrigue. Sim, claro. Então quero dizer, eu na verdade tive uma certa proximidade pessoal com isso, porque aconteceu em Londres, onde nasci e vivi por muitos anos. Lembro-me muito claramente do tipo de mania midiática que inicialmente envolveu o incidente e depois desapareceu rapidamente. Sem dúvida, devido à intervenção do DSMA. Nos registros de pedidos de orientação que recebemos sob a Lei de Liberdade de Informação, havia um grande número relacionado ao inquérito sobre a morte de Gareth Williams. Ele era um dos principais decifradores de códigos do GCHQ e havia sido destacado para o MI6. Em agosto de 2010, ele morreu em circunstâncias extremamente bizarras, em um apartamento no centro de Londres, que pertencia ao MI6. O legista concluiu que sua morte foi antinatural e provavelmente mediada de forma criminosa. Ele foi encontrado pela polícia dentro de uma bolsa trancada com cadeado e fechada com zíper na banheira de seu apartamento. Muito estranhamente, ele já estava morto havia cerca de 10 dias, mas o GCHQ e o MI6 não haviam alertado a polícia sobre sua ausência no trabalho. Poderia-se imaginar que alguém em uma posição tão sensível, faltando até mesmo um único dia, faria com que a polícia fosse avisada de seu desaparecimento. Mas só depois de 10 dias, a irmã de Gareth Williams alertou o GCHQ de que ele não dava notícias havia algum tempo. 5 horas após essa ligação, a polícia foi informada e, ao entrar em seu apartamento, descobriu que o aquecimento havia sido aumentado, presumivelmente para destruir evidências forenses. Os detetives responsáveis pela investigação foram impedidos de entrevistar qualquer pessoa do GCHQ ou do MI6 sobre Williams, ou de revisar quaisquer documentos relacionados ao seu emprego. Os pedidos em questão, que estão listados neste registro do DSE, referem-se explicitamente não à sua morte, mas ao inquérito do legista sobre sua morte. Esse inquérito concluiu que o envolvimento do MI6 na morte de Gareth Williams era uma linha legítima de investigação que não havia sido explorada de forma satisfatória pelas autoridades. Isso meio que foi esquecido agora. E precisamos nos perguntar, isso ocorreu devido à intervenção do DSMA? Eu diria que a resposta é, sem ambiguidade, sim. Mas você sabe, esse é apenas um exemplo de uma grande história. E como eu disse, lembro-me do tipo de mania e especulação em torno disso
que simplesmente se dissipou em nada. E sim, nos anos desde então, houve tantos incidentes sobre os quais podemos especular que talvez tenham sido alvo de intervenções como essa. Um exemplo poderia ser o ataque químico claramente encenado em Douma, em maio de 2018, sobre o qual nosso amigo e colaborador Aaron Maté fez um trabalho incrível. É uma forma devastadoramente eficaz de manter certas histórias fora da mídia, ou pelo menos de influenciar a maneira como são relatadas. E o seu também, incluindo seu relatório. Sim, eu ia dizer que eles se gabam nesses documentos de ter uma taxa de sucesso de mais de 90% em fazer com que jornalistas se curvem aos seus ditames. Há uma seção em que eles se vangloriam de que os conselhos da DSMA raramente são ignorados, e quando são, geralmente é obra de, entre aspas, organizações de mídia não convencionais e extremas. Eles citam o Declassified UK, que é uma publicação independente que divulga reportagens críticas sobre a política externa britânica e notícias antigas, como exemplo de um veículo extremo. Imagino que o The Grey Zone, especialmente o The Grey Zone UK, seja classificado da mesma forma. Porque quero dizer, bem, você gerou uma cobertura tão explosiva, por exemplo, do referendo do Brexit e da manipulação de arquivos ao plantar Richard Dearlove, o ex-chefe do MI6, inserindo espiões no serviço público para vasculhar arquivos confidenciais. Quero dizer, você expôs isso. Isso é uma violação da lei de segredos oficiais, uma violação da lei britânica. Você expôs isso. E a única menção disso na mídia britânica foi que, talvez hackers russos fossem responsáveis pelo vazamento. O que, aliás, era tudo público. A fonte dos vazamentos estava em um site. E ninguém na mídia britânica ousou tocar no assunto. Eles expuseram crimes graves. E, na verdade, sabe, eu pensaria que o Guardian e a mídia liberal do Reino Unido teriam se debruçado sobre isso, porque estava expondo o grupo do Remain. É bom, quero dizer, isso bagunçou toda a narrativa furada de que a Rússia era responsável pelo Brexit. Então, é claro que eles não quiseram chegar perto disso. Assim como com a Rússia. Aliás, a Rússia foi culpada pela morte ou assassinato de Gareth Williams, não foi? Então coloque uma notificação D nisso. Culpe a Rússia. O resto é história. Ou nem isso. Ninguém sequer sabe o que aconteceu. Sim, bem, quero dizer, outro assunto que tenho quase certeza de que foi alvo de, entre aspas, orientação DSMA, foi a morte de James Le Mesurier. Ele era, você sabe, o fundador dos capacetes brancos, no final de 2019. Porque quero dizer, houve essa coisa muito estranha, o que a mídia britânica chama de reverse ferret, em que depois que James Le Mesurier morreu, surgiu um grande número de figuras, incluindo o enigmático Mark Urban, um veterano da BBC que, por acaso, serviu no mesmo regimento de tanques que Pablo Miller, que foi o recrutador, manipulador e vizinho de Sergei Skripal em Salisbury. Inicialmente, depois que James Le Mesurier morreu, várias fontes da grande mídia sugeriram que a Rússia estava por trás disso. Como já discutimos, essa é uma aposta relativamente segura para desviar a atenção das pessoas, ou simplesmente, sabe, culpar o que quiser na interferência do Kremlin, incluindo, literalmente, o mau tempo. Depois de afirmarem inicialmente que era provável que ele tivesse sido morto pela Rússia, todos disseram, na verdade, que não, que foi suicídio. Estávamos absolutamente numa absurdramis. That is still an average in breadth. Jeito estranho de cometer suicídio. Pular de um telhado que nem é muito alto. E fugindo enquanto fazia isso também. E então, você sabe, a esposa dele do MI6, Emma Wimberg, foi encontrada pela polícia quando entrou no apartamento, enfiando dinheiro em sacolas. Porque é exatamente isso que você faria quando seu marido acabou de cometer suicídio, certo? Seu primeiro pensamento. Mas quero dizer, acho que o ponto é que sim, em relação à nossa cobertura, há atas de uma reunião, acredito que tenha sido em abril de 2023,
onde eles mencionam que o conteúdo sobre o qual haviam sido consultados, ou sobre o qual haviam emitido parecer, nos últimos 6 meses, foi o mais sensível que o comitê já havia visto. Agora, esse é exatamente o período em que estávamos noticiando como a Grã-Bretanha estava por trás da explosão da Ponte da Crimeia em setembro de 2022. Ou foi em outubro? E também, você sabe como a Grã-Bretanha estava liderando o esforço de guerra por procuração na Ucrânia. O que, quero dizer, fomos amplamente atacados por isso na época. Agora o Times de Londres descreveu abertamente Kyiv como o cérebro da guerra por procuração. Quero dizer, Deus nos ajude. Mas sim, lendo nas entrelinhas, eu sugeriria que eles estavam se referindo à nossa cobertura, que é, você sabe, do ponto de vista do DSMA, extremamente perigosa, porque eles se gabam nesses arquivos desclassificados de que a publicação no exterior de informações de segurança nacional do Reino Unido raramente acontece como resultado da censura que impõe a mídia britânica. Então, veículos como o nosso, ou Declassified UK, que não seguem a linha supostamente voluntária e relatam sobre esses assuntos, são realmente perigosos, sabe? E isso aumenta o risco de que outros, quero dizer, Certo, certo. Então, só para esclarecer, para controlar o fluxo de informações vindas do que eles consideram fontes perigosas ou extremas, o regime DSMA precisa assumir o controle das redes sociais. E eles ainda não conseguiram fazer isso, porque não podem nos classificar totalmente como algo restrito ao território britânico. É por isso que eles te alvejaram quando você voltou, porque não tem outra forma de suprimir o fluxo de informações. E sabe, talvez tenham achado que poderiam te pressionar a fornecer alguma informação comprometedora sobre nós, mas aparentemente não havia nada. Temos cerca de 4 minutos antes de trazermos o juiz Andrew Napolitano. Então quero te pedir o mais rápido possível para resumir os avisos sobre Porton Down, que é o principal centro de pesquisa em guerra química e biológica do Reino Unido, e tem sido associado ao caso Skripal. E a Princesa Di, a morte da Princesa Diana, também recebeu um aviso Então nos próximos 3 minutos, se puder, resuma rapidamente do que se tratava tudo isso. Summarize what that was all about. Quero dizer, sim, vou ter que me apressar. Mas sim, há uma referência a inúmeros pedidos de orientação, ou você sabe, exigências, para que jornalistas não relatem coisas relacionadas a Porton Down. Porton Down, é claro, fica a uma curta distância de carro de onde Sergei Skripal e sua filha Yulia teriam sido envenenados, mas tenho certeza de que isso não teve absolutamente nada a ver com o caso. Falam sobre as vítimas de Porton Down e, na verdade, usam aspas invertidas em torno de vítimas, o que é bizarro e também bastante ofensivo, considerando que está bem documentado, e o próprio Porton Down admite em seu site que realizaram inúmeros experimentos humanos altamente antiéticos, que em pelo menos um caso levaram à morte de uma pessoa porque a borrifaram com agentes nervosos para ver o que aconteceria. Aparentemente, testar em animais ou algo assim estava além deles. Isso é algo sobre o qual Porton Down não gosta de falar. Estados britânicos de NOSDs apenas pesquisaram. A morte de Diana é particularmente interessante porque está combinada, então não sabemos os totais respectivos. Mas entre maio e novembro de 2013, houve um total de 85 solicitações do Comitê DSMA relacionadas ao envolvimento de agências de inteligência na morte da Princesa Diana em agosto de 1997. E quer dizer, curiosamente, isso se conecta a outro dos nossos relatórios de grande impacto, sobre como o MI6 infiltrou a Agência Internacional de Energia Atômica e criou toda uma narrativa sobre o Irã possuir armas nucleares. Havia um oficial do MI6 no centro disso, um homem chamado Nicholas Langman. Ele foi designado para Paris não muito antes da morte da Princesa Diana, e assim que ela morreu, ele estava gerenciando operações de informação, tentando conter as sugestões de que a inteligência britânica estava envolvida em sua morte.
Quero dizer, o que poderia ser mais suspeito do que isso, sinceramente? Mas sim, eu incentivaria nossos espectadores a conferir a matéria completa. É algo de proporções épicas em termos de extensão, se me permitem dizer. Vale a pena se aprofundar nos detalhes, porque oferece uma visão única de como a mídia britânica, e por consequência, a internacional, é censurada por meio de acordos de cavalheiros, da subserviência dos jornalistas no Reino Unido e de sua disposição em seguir ordens e ajudar ativamente a suprimir a verdade em favor do Ministério da Defesa britânico e dos serviços de segurança e inteligência do país. E o indomável e incansável Will Evans também apresentou vários novos pedidos de acesso à informação com base nisso. Então talvez ainda tenhamos mais novidades nesse sentido. Bem, um trabalho incrível e impressionante de você e do Will Evans. Quero dizer, isso é fundamental. É muito importante ter tudo isso documentado, ter esse nível do que o Estado britânico chamaria de divulgação extrema. Então, ótimo trabalho nisso e por nos explicar tudo, Kit. Sim, pessoal, apoiem o Kit Klarenberg. Defendam o Kit Klarenberg de todas as formas possíveis. Muito obrigado, Max. Ele é um recurso muito valioso na nossa luta pela verdade.